Fala galera, e aí, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por retornar aqui ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez, aproveite, se inscreva e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando o seu like, seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e fique até o final, hein? Mesmo que você não concorde com as coisas que eu diga, permaneça acompanhando, até porque às vezes eu concluo apenas o meu pensamento no final dos vídeos. E aí, é claro, você discordando pode deixar a sua opinião aqui nos nossos comentários. Este é mais um quadro Tudo sobre o Flamengo. E uma notícia sacudiu o Rio de Janeiro e a torcida do Flamengo na manhã de hoje. A publicação no Globoesporte.com da matéria de autoria do meu amigo Caio Mota, meu grande amigo, grande rubro-negro, dando conta de que o Flamengo estaria correndo atrás aí, intensificando negociações para a contratação de um volante colombiano para o lugar de Cuéllar, que recentemente, ao final do mês passado, foi negociado com o futebol árabe. Então vamos falar a respeito desta situação e, é claro, também falar a respeito deste jogador pretendido supostamente pelo Flamengo. Pelas minhas apurações, realmente o Flamengo se movimentou, no entanto, eu não consegui chegar à conclusão de até que ponto o Flamengo avançou em uma negociação ou ficou apenas em uma sondagem, mas pelas informações que eu tive, é de que o atleta foi oferecido ao Flamengo através de seus representantes. Desde junho do ano passado, ele não atua. Já são 3 meses de inatividade, ele não é nenhum garoto. Trata-se de Fred Guarín, jogador que realizou 58 partidas pela seleção colombiana, marcando 4 gols com a camisa de sua seleção. Esteve inclusive na participação da Copa do Mundo realizada aqui no Brasil em 2014. Fez parte daquela brilhante campanha da Colômbia, que foi eliminada inclusive pelo Brasil na fase quartas de final. Naquela situação, a seleção era comandada pelo então jovem James Rodrigues, ou James Rodrigues, né? Na Colômbia eles utilizam bastantes nomes de estrangeiros, né? Em inglês, inclusive, o próprio Fred é um desses exemplos, né? Fred Guarín, tivemos também o Fred Rincon atuando aqui no futebol brasileiro, defendendo o Corinthians. É um jogador volante, mas o que mais me chamou a atenção, buscando as informações deste atleta, que eu já conhecia, mas muito mais de nome do que propriamente vê-lo atuando. Até vi algumas partidas dele pela Inter de Milão, mas o que mais me chamou a atenção é de que ele não é propriamente um primeiro volante. E a gente até conversava sobre isso em vídeos anteriores, até porque a diretoria havia encerrado o ciclo de negociações, mas a gente sabe que nada como uma chamada boa oportunidade de mercado para que a diretoria do Flamengo e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, revejam seus conceitos. Então, o Flamengo viu nesta uma possibilidade de abrir conversa com o jogador que está livre no mercado, transferência livre, lembrando que o Flamengo ainda pode fazer uma alteração para a semifinal da Copa Libertadores da América, sendo que esta mudança tem que ser efetuada até 72 dias antes de a bola rolar, lembrando que são 72 horas úteis. Então, se o jogo é na quarta-feira, quarta, terça, segunda, até sexta-feira, antes da partida, ou seja, no finalzinho de setembro, o Flamengo tem que efetuar a inscrição deste novo jogador. Para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo pode ainda inscrever atletas até o dia 27 de setembro, lembrando que jogadores estrangeiros, o Flamengo tem que respeitar a legislação do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê, e também do Regulamento Geral de Competições da CBF, que prevê apenas 5 jogadores de nacionalidade estrangeira escalados por partida, né? Ou no banco de reservas, ou então jogando. 5 ao todo na relação completa. Mas como saiu um jogador estrangeiro, o Flamengo poderia repor com outro jogador estrangeiro. E lembrando que o Flamengo pode ter tantos jogadores estrangeiros quanto quiser dentro do elenco. Só para efeito de escalação, de relação de jogadores para a partida, o Flamengo não pode exceder o máximo permitido pela Confederação Brasileira de Futebol, que é de 5 jogadores. Mas voltando, né, é um atleta que começou no futebol colombiano, ele que é natural de Puerto Boyacá, que é uma cidade litorânea, ali faz parte do litoral pacífico, né, da América do Sul. Ele surgiu muito bem na competição local e em 2004 ele despertou o interesse do Boca Juniors da Argentina. Encerrou o seu contrato
e o Boca foi lá e contratou o jogador em transferência livre, né? Não tardou para que ele conquistasse a condição de titular, teve uma excelente participação, até porque ele tem um estilo de jogador, ele tem características de jogador que inclusive agradam o Jorge Jesus. A gente falou a respeito do Jorge Jesus, até da possibilidade da contratação de um volante, mas para o ano que vem, né, o Jorge Jesus gosta de um primeiro volante que saiba jogar, que não seja apenas um destruidor de jogadas, mas que tenha qualidade no passe e principalmente facilidade para chegar na frente, na intermediária ofensiva e até mesmo para concluir, de preferência de média e longa distância, né, que tem um bom chute de longa distância, ou então que tem uma boa estatura e que possa servir como elemento surpresa para chegar na área adversária e tentar o cabeceio nas jogadas aéreas construídas pelo clube. E o Guarim, ele se encaixa perfeitamente nesse quadro. É um jogador de técnica apurada, é um jogador que é um excelente finalizador, tanto que ele que fez gols pelo Boca, depois foi atuar no futebol europeu, atuou pelo Saint-Étienne, atuou pelo Futebol Clube do Porto e depois de 3 temporadas no Boca, ele foi negociado em definitivo com a Inter de Milão. Permaneceu durante 4 temporadas no clube italiano, inclusive conquistando a condição de titular. Chegou a ser avaliado em 18 milhões de euros. Foi o seu máximo durante as temporadas de 2011 e 2012. Ainda como jogador da Inter, foi convocado para a seleção colombiana para disputar a Copa do Mundo em 2014 aqui no Brasil. E o contrato dele se encerrou, portanto, em 2016. Ao encerrar o seu contrato, ele não encerrou o contrato, né? Ele foi negociado com o futebol chinês e ele atuou, portanto, se eu não me engano, foram 10 ou 11 milhões de euros, né? Um jogador já com 30 anos, né? A China foi lá, pagou e ele foi atuar na China com um salário estimado em 2.200.000 euros por ano, que daria, na conversão para o real, né, na conversão atual, mais de 10 milhões de reais. Então o contrato dele se encerrou agora, no dia 30 de junho, né, dia inclusive em que ele completou 33 anos, não teve seu contrato renovado, mas disputou 100 partidas no futebol chinês. Nessas 100 partidas ele fez 28 gols, uma boa média para um volante, deu 22 assistências, isso ele levou apenas um cartão vermelho, o que denota, pois em 100 partidas se foi expulso apenas uma vez, é realmente um volante que não abusa da violência e que tem realmente no fair play, na classe, na categoria, na habilidade, suas principais características. Mas eu lembro, ele não atua como primeiro volante, até pode atuar como primeiro volante, até pode realizar esta função, mas não é a sua função principal. Ele que atua mais ou menos realizando a função hoje desempenhada pelo Gerson dentro do time do Flamengo e pode até atuar um pouco mais adiantado, fazendo a posição, por exemplo, que era feita pelo Diego, antes de o Diego se machucar naquela entrada criminosa do jogador do Emelec na primeira partida pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Mas o Arão ele vinha jogando como segundo volante nas mãos de todos os técnicos que passaram pelo Flamengo até chegar ao Abel Braga, e quando chegou o Jorge Jesus inventou de utilizá-lo como primeiro volante. E deu certo, né? Talvez, pode ser que o Fred Guarim dê certo na condição de primeiro volante. Mas a verdade é que não existe ainda nada conclusivo com relação a ele atuar ou não pelo Flamengo. Embora o nome dele tenha sido levado ao técnico Jorge Jesus, que o conheceu na época em que ele atuou pelo Porto. Jorge Jesus jamais dirigiu o jogador, mas jogou contra ele, principalmente à frente do Benfica e do Sporting, né, que lá eles chamam de Sporting, né, em Portugal, né, mandando um forte abraço para todos os portugueses que acessam o meu canal, inclusive com essa projeção do Jorge Jesus atuando no futebol brasileiro. Isso atraiu a atenção de vários portugueses fãs do trabalho do Jorge Jesus, que agora acompanham também as mídias sociais, né, de influenciadores digitais, youtubers que trabalham aqui no Brasil na cobertura diária do Flamengo. Mas a circunstância é essa:
Seria um jogador para vir para o Flamengo? Não sei, 33 anos, né? O jogador está há muito tempo parado, vai precisar de um período de adaptação. Estava no futebol chinês, a gente lembra, né? Existe uma distância muito grande do que se pratica no futebol na China para o que se pratica no futebol brasileiro. Ah, mas o Mari chegou, já vestiu a camisa, parece que já atua há muito tempo, mas é uma situação diferente. Ele estava no futebol de um nível até equiparado com o futebol brasileiro, que é a Liga B da Espanha, né? Que é um futebol também, além de exigir muita técnica, de muita força. Então ele já chegou e veio de fim de temporada, onde ele realizou praticamente todas as partidas, né, pelo seu clube na Liga. Foram 37 jogos disputados pelo La Coruña. É diferente desse jogador, do Guarim, que já há algum tempo não atua, a coisa de 3 meses, né? É um jogador que já tem uma idade avançada, vai precisar de um recondicionamento físico, chega muito aquém daquilo que os outros jogadores do Flamengo já apresentam de forma física. Os outros demais jogadores do Flamengo já estão no auge de sua forma física, e alguns até já apresentando desgaste com relação ao excesso de partidas em 2019. Uma outra circunstância que pode dificultar a vinda deste jogador é que, apesar de oferecido, ele desperta o interesse de outros clubes. Inclusive, seus representantes já deram conta de que há uma proposta de um outro clube, não é do Brasil, não é da América do Sul. É um clube possivelmente do mundo árabe, ou dos Emirados Árabes, ou da Arábia Saudita, ou do Catar, mas ele teria a proposta de um outro clube para continuar atuando na Ásia. E essa proposta é uma proposta com um salário equiparado ao salário que ele recebia até então na China. Imagina, se o Flamengo tiver que contratá-lo, ele não vai querer descer o seu padrão salarial. 800 mil por mês, 10 milhões por ano, é muita coisa. Inicialmente ele assinaria um contrato para atuar apenas até 31 de dezembro, ou seja, ele ficaria à disposição para esta reta final na Copa Libertadores da América e também para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas seria uma boa? É realmente necessário o Flamengo contratar este jogador que chegaria apenas para ser uma opção, né, em uma função que ele não é a sua função de origem, mas que realmente é uma função que hoje o técnico Jorge Jesus, a gente já até falou sobre isso também em outros vídeos, não vê um outro atleta com as mesmas características do Arão, um jogador que ali é combatividade, há um bom passe, uma boa saída de bola e que também costuma chegar com facilidade até fazer gols. Será que seria este jogador a cumprir esta função? E ele também quer um dinheiro na mão, as chamadas luvas, quer um aporte financeiro para vestir a camisa do Flamengo. Luvas para atuar por apenas pouco mais de 3 meses. Seria compensatório para o Flamengo despejar um bom valor, né? Normalmente o Flamengo contrata o jogador, né? Conforme fez com Rafinha, conforme fez com Felipe Luiz, paga realmente luvas, né? E pagou um valor, né, bastante, vamos dizer assim, forte para esses dois atletas, mas eles têm contratos longos, de 3 anos ou de 2 anos, prorrogáveis por mais um. Então não seria o caso do Guarim, ele viveria por um período curto, né? E se fosse o caso, durante este período, ele poderia ter o seu contrato renovado por mais 1 ou 2 anos. Bom, eu confio no trabalho do Caê Mota, com certeza. Se ele trouxe essa informação, é porque essa informação realmente procede. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e fica aqui a informação, ou ficam as informações a respeito do Fred Guarim. Se você acha que ele não é necessário, deixa aqui o seu comentário. Se você acha que o Flamengo deve contratar esse jogador, porque é um atleta de qualidade, ele realmente é um jogador de qualidade, quanto mais melhor, né, para as opções do técnico Jorge Jesus, também deixa aqui o seu comentário. Mas não vá embora sem deixar o seu like, porque o seu joinha é muito importante aqui para o canal, e você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Muito obrigado por ter ficado até o final, e não vai embora não, eu vou ficando por aqui, mas há muitos outros vídeos com tudo sobre o Flamengo, também o comentário sem freio, pós-jogo, crônicas do Flamengo, gols narrados por mim, e fica ligado, hein? Assinale o sininho de notificação, porque nas vésperas do jogo, horas que antecedem os jogos do Flamengo, eu vou retornar, aliás, já retornei, com um comentário, aliás, Falando de Futebol, que outrora fez muito sucesso, a nossa resenha aqui com os inscritos, e eu retomei para ser o meu canal direto com você, para a gente bater aquele papo ao vivo. Te aguardo, inclusive, no próximo sábado, antes da partida com o Cruzeiro. Valeu!
Forte abraço e permaneça aqui no meu canal, passeando e consumindo conteúdo.